Oi, gente, tudo bem com vocês? Vamos então dar sequência à leitura que nós estamos fazendo em Apocalipse 3. Hoje nós vamos falar da igreja, a carta à igreja de Sardes. É nela que nós vamos meditar hoje. Apocalipse 3, versículo 1. Vamos lá. Ao anjo da igreja em Sardes escreva: estas são as palavras daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as suas obras. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. Esteja atento. Fortaleça o que resta e que estava para morrer, pois não achei suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus. Lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu. Obedeça e arrependa-se. Mas se você não estiver atento, virei como um ladrão, e você não saberá a que hora virei contra você. Versículo 4. No entanto, você tem aí em Sardes uns poucos que não contaminaram as suas vestes. Eles andaram comigo vestidos de branco. Eles andarão comigo vestidos de branco, pois são dignos. O vencedor será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante do meu Pai e dos seus anjos. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Bom, nesse texto, algumas coisas o Espírito Santo foi trazendo ao meu coração, mas algo assim que ficou muito forte foi exatamente esse texto. Conheço as suas obras. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. É uma frase muito forte e nós precisamos pensar sobre ela. E quando eu li esse texto, o Senhor me lembrou de um texto que está em 1 Coríntios 10, versículo 12. Vamos lá. 1 Coríntios 10, versículo 12. Diz assim: aquele que julga estar firme, cuide-se, para que não caia. Esse texto me lembrou de um outro texto que está em Mateus 7. Eu quero ler com vocês, porque é um texto muito importante da gente meditar, que o Espírito Santo ele vai falando conosco. Vamos lá, Mateus 7, versículo 22 e 23. Porque o Senhor fala, porque Ele nos ama. Mateus 7, versículo 22 e 23. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em Teu nome? Não expulsamos demônios? E não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. E quando nós lemos esse texto, lembramos do texto que nós acabamos de ler em Apocalipse. Isso nos traz algumas coisas muito claras e que nós precisamos refletir sobre elas. Sabe, não diz respeito do tanto que nós fazemos, mas é o quanto nós obedecemos e o quanto nós o conhecemos.
Acabamos de ler esse versículo em Mateus 7, 22 e 23, e claramente o Senhor diz ali: eu não vos conheço. Então não é o tanto que nós fazemos, não é o tanto que produzimos, mas é o tanto que nós obedecemos, é o tanto que nós o conhecemos. O quanto você conhece o Senhor? Eu sei que Ele te conhece. Você o conhece? Essa é a diferença. O Senhor nos conhece desde sempre, o Senhor nos conhece. Mas será que nós podemos falar que nós conhecemos o Senhor? E quando nós lembramos disso, nós paramos e começamos a pensar o quanto é importante, exatamente o que nós conversamos ontem, sobre nós entendermos como é precioso nós temos essa percepção que o Senhor está conosco todos os dias. Ele está conosco todos os momentos. E eu quero ler um último texto, um penúltimo, né? Tem mais um pequenininho para mim ler, que está em Gênesis, versículo 5, capítulo 5, versículo 21 e 24. 5, capítulo 21, Gênesis 5, versículo 21. Aos 65 anos, Enoque gerou Matusalém. Depois que gerou Matusalém, Enoque andou com Deus 300 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 365 anos. Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado. Sabe, às vezes eu tenho essa ideia de que quem anda de fato com o Senhor já teve o seu coração arrebatado, porque nós não estamos olhando para as coisas dessa terra, nós não estamos com o nosso foco aqui. Nosso foco mudou. Completamente o nosso foco mudou. Nós tivemos nosso foco transformado. E é de fato assim que acontece quando nós entendemos o que de fato é importante para nós, o que de fato é importante para o ser humano. Desde o começo, o Senhor sempre quis ter essa conexão, esse contato, essa comunhão conosco, desde sempre. E Ele ainda continua fazendo isso. Mas o detalhe aqui é o quanto nós queremos conhecer o Senhor. Porque você já viu uma pessoa que, tipo assim, não tá querendo falar com você? Você chega perto, você troca uma ideia, mas você percebe uma resistência? É exatamente assim. O Senhor, Ele não quer que a gente tenha esse envolvimento com Ele de qualquer forma. Se nós podemos ter uma comunhão com Deus de forma linda e maravilhosa, não de uma forma suportável, onde um suporta o outro, isso não é legal. Deus não quer isso. Deus quer que a nossa comunhão com Ele seja celebrada, porque Ele celebra a nossa vida e Ele celebra a nossa vinda. Mas o detalhe é, será que nós estamos celebrando a vinda, a presença dEle todo dia na nossa vida? Será que nós de fato estamos conseguindo dar valor, valorizar aquilo que de fato importa? Não sei onde você está agora, talvez você esteja sozinho, talvez você esteja se sentindo sozinho, talvez você esteja se sentindo até mal compreendido, não esteja conseguindo conversar com algum amigo, com alguém que você possa abrir seu coração, mas eu quero te dizer algo. O Espírito Santo, Ele quer falar com você, Ele quer conhecer você. E não importa onde você está agora,
Ele vai ao teu encontro e Ele ouve o que você precisa falar, Ele vai te ajudar no que você precisa. Talvez não vai ser da forma que você queira, mas talvez será na forma que você precisa. E às vezes como pais, né? Muitas vezes nós somos, nós precisamos tomar atitudes assim, que às vezes os filhos não entendem. Mas o filho que ama, ele entende o pai. Ele fala, embora eu não entenda todas as coisas, eu prefiro descansar naquilo que o Senhor falou sobre mim. E é exatamente sobre isso. Aqui a conversa é sobre andar com Deus. Não se satisfaça em apenas conhecer o Senhor na perspectiva do outro. Conheça a partir da sua perspectiva. Conheça a partir dele. Não se satisfaça apenas com aquilo que você tem recebido. Embora seja maravilhoso, lindo, glória a Deus, mas queira mais, busque mais nessa mesma fonte. Você pode beber da água pura, porque o mesmo Espírito que fala comigo, ele também pode falar com você. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, é esse mesmo Espírito. Que nós podemos fechar os nossos olhos, ou de olhos abertos mesmo, não tem problema. Nós podemos conversar com o Senhor. E Ele vai nos ouvir, e Ele vai entender o nosso coração, e Ele vai endireitar o caminho que está torto. Ele vai ensinando, Ele vai nos ensinando todas as coisas. E é interessante porque em 1 Coríntios 11, versículo 28, 1 Coríntios 11, versículo 28, a Bíblia diz assim: examinai a cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. O que isso quer dizer? Eu quero trazer essa reflexão para você hoje. Examine você a si mesmo. Será que de fato eu conheço o Senhor, ou eu estou fazendo tantas coisas que até mesmo é para o Senhor? Mas lembre-se, o detalhe não é o tanto que você faz. Porque de fato, quando nós amamos alguém, nós acabamos nos envolvendo com essa pessoa. Mas o mais importante é se você o conhece. Esse é o mais importante. Porque quando nós conhecemos alguém, nos é revelado o coração dessa pessoa. E quando nós conhecemos o coração dessa pessoa, não tem como não nos envolvermos com essa pessoa, com aquilo que de fato importa para ela. Da mesma forma é com o Senhor. Nós amamos o Senhor. Será que nós conhecemos o Senhor? Porque se nós conhecemos o Senhor, fatalmente nós seremos impactados e transformados à medida que nós vamos conhecendo Ele. E hoje eu quero trazer essa reflexão para você. Examine o seu coração. Pensa que está de pé? Cuide para que não caia. Cuide para que não caia. Fique firme. Não faça várias coisas no intuito de agradar a Deus. Tenha no seu coração que primeiro você precisa conhecer o Senhor. Porque quando nós conhecemos o Senhor, Ele nos revela o seu coração. E quando Ele nos revela o seu coração, nós fatalmente, não tem jeito, você vai ser envolvido naquilo que de fato importa para aquele que você ama. E se nós amamos o Senhor, aquilo que importa para Ele vai importar para nós.
Deus abençoe você. Examine o seu coração. Examine o seu coração. Perceba e questione: será que eu o conheço? Ou será que só parece que eu conheço o Senhor? Porque uma coisa eu tenho certeza, Ele te conhece. Mas a pergunta que não quer calar é: você o conhece? Sabe, na nossa vida, um dia o Senhor começou a falar isso comigo. Parte da nossa história nós vamos construindo ao longo da nossa vida, ao longo da nossa caminhada, nós vamos escrevendo juntos com Ele. Juntos com Ele nós vamos escrevendo a nossa história. E para isso, nós precisamos conhecer e andar com Ele. Enoque andou com Deus. E que hoje nós possamos ser da mesma forma. Que você seja uma pessoa que ande com Deus. Que eu possa ser essa pessoa que anda com Deus. Certamente a nossa vida vai ser transformada. Deus abençoe você. Até o próximo vídeo, se assim o Senhor permitir. Tchau.